MA Cult Podcast. A cultura e suas várias formas de manifestação artística emaranhadas num só lugar. Já disse uma vez, vou dizer de novo. Para conhecer o lugar da arte no Maranhão, os processos criativos e as histórias dos fazedores de arte no estado mais cultural do Brasil, é bom ouvir o MA Cult Podcast. Olá pessoas, eu sou Marcos Belfort e por meio de muitos votos de felicidade e boas energias, a gente conversa neste episódio com o Ribaché, que desde guri em suas idas e vindas até as quitandas para comprar pão, já começa a traçar, literalmente, seu destino como artista visual. Por videochamada num domingão calorento, ele lembrou o maravilhoso mundo de José de Ribamar Matos Júnior e das brincadeiras no Quintal Gigante, lá na Rua Antônio Raiol, em São Luís. Das leituras de gibis a textos mais elaborados e tendo a literatura sempre presente em casa, não poderia dar outra coisa. Enquanto a gente bate esse papo, Ribaché é doutorando em Educação, Humanidades e Artes pela Universidade Nacional de Rosário Central, Argentina. Aqui no MA Cult Podcast, ele falou também das concepções de seus trabalhos, como o Tropicálio e Neopalafitas, pesquisas e as referências. Foi assunto também de nossa conversa a relação dele com o mercado da arte, o inescapável período da pandemia de corona, a passagem pelo velho continente e a estadia na Cidade Luz. Bom, depois de tantas tentativas para ter essa conversa com ele, finalmente apresento aqui para vocês o MA Cult Podcast Ribaché. Ribaché, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do podcast. Certo. Agora eu queria que tu te apresentasse, falasse para a gente assim, um pouco quem é o Ribaché. Meu nome é José de Ribamar Matos Júnior, né? Nome de registro. Meu nome Ribaché, ele surgiu de uma situação bem interessante na época que eu era estudante da UFMA, nos anos 80, e fiz parte de um grupo chamado Axé, que era um grupo político, né? De articulação política, e que ganhou na época as eleições para o DCE. Inclusive, eu tive a honra de participar desse grupo, onde tinha o Flávio Dino, né, que é o ministro da Justiça, fazia parte do grupo, tinha o Márcio Gerri, tinha o Birito Pindaré, pessoas que estavam envolvidas ali, né, com a gente na política, e outras pessoas importantes desse período aí. Então, eu tive o prazer de fazer parte desse grupo, do DCE. Ribaché surgiu por conta da militância que eu fazia em sala de aula, e tinha uns caras que não gostavam muito, né, tinha um colega meu que era meio chato, né, ele dizia, lá vem esse tal de Ribaché, me ironizando, né. A partir daí, começaram a me chamar de Ribaché, 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 e virou. E no futuro, quando eu comecei a trabalhar, de fato, como artista, eu adotei o nome Ribaché e assino até hoje como Ribaché. Ah, interessante. O início de tudo. Riba, um passarinho me contou que quando criança você desenhava escondido em papel de embrulhar pão. Conta para mim como é que isso aconteceu. Era assim, eu ia para comprar pão, era guri mesmo, 5, 6 anos de idade, né? Não vivíamos as violências urbanas que vivemos hoje, né? Então a padaria era perto, a gente saía lá para comprar o pão. Eu nasci e fui criado na Rua Antônio Raiol, morei até os 28 anos de idade, até onde procurei rumo de vida, né? E de família. E aí o que acontece? A gente tinha umas padarias perto, a gente ia comprar pão para tomar o café da manhã, né? Antes de ir para a escola, e o café da tarde, né? A merenda da tarde. Tinha os pãozinhos enrolados nos papéis, né, aquelas tirinhas de pão, você comprava tudo a retalho, né, nessa época, era uma coisa muito comum, comprar pão, comprar manteiga, comprar banha de porco, né, óleo, açúcar, café, era normal. Eu guardava esses pedaços de papéis, né, depois eu pegava cacos de toquinhos de lápis, pedaços de carvão de fogareiro mesmo, e ficava rabiscando algumas coisas, tipo paisagenzinhas, tal, aquela coisa de animais, tal, flores. Só que naquela época a criança não podia estar fazendo esse tipo de coisa, que isso não era dava futuro, né, estar desenhando, tinha que estudar matemática, português, né, saber contar, saber a tabuada, e eu fazia escondido, né. Eu cresci numa casa enorme, tinha um quintal fabuloso, um quintal gigantesco, e esse quintal
Eu passei boa parte da minha infância sem sair para a rua para brincar na rua, porque o quintal tinha todos os prazeres que você possa imaginar para brincar. Árvores, né? Tinha animais. Então, eu fui criado dessa maneira. E aí, alguns recantos, né, da casa, me escondia para poder fazer meus rabiscos. Esse quintal, ele serviu de referência para aquele teu trabalho, digamos, inicial chamado Tropicália? Necessariamente sim, porque tinha alguns animais que eram criados de cativeiro, né? As galinhas, né? Patos, perus, né? Isso era comum nessa época. Tinha até pombos, papagaios, periquitos, alguns tios meus que moravam na casa também tinham pássaros que eles gaiolas. Mas na verdade tem essas referências, mas a referência maior foi do livro que eu ganhei, que na verdade eu herdei da minha madrinha que me criou, sobre pássaros brasileiros. E esse livro foi, que eu guardo até hoje, que é dos anos 50, e ele foi a minha referência, vamos dizer, visual mais concreta do que eu queria. Eu comecei a pensar em termos de que seria o Tropicália. E esse personagem misturado de várias referências visuais, gráficas, que eu tenho trabalhado até hoje. Então, recentemente eu peguei uma comenda de 20 cadernos ilustrados com o Tropicália, feitos à mão, tá? Com uma encomenda bacana que eu fiz. Revisitei meu trabalho de novo, acrescentei outras coisas que não tinham em outros trabalhos. E aí foi fluindo e surgindo e ficou um trabalho muito bacana. O que é realmente esse Tropicália? Tem a ver com o quintal da casa, né? Que tinha muitas árvores, muito sol, árvores frutíferas. Quando chovia, enchia d'água, ficava aquela coisa, aquela poça bem grande, a gente brincava nessa poça. E aí os pássaros, essa coisa da essência mesmo, da brasilidade, eu comecei a construir nesse quintal da minha casa e fui aplicando ele com outras referências de outras coisas que eu comecei a ler, a estudar sobre o Brasil, sobre a sonoridade, a musicalidade, questão da nossa cultura mesmo, da maranhense, né? Tem até uma série que eu fiz, que são 5 obras, eu tenho 2 em casa, que chama-se A Francesa. Eu usei referências da pluma francesa, que é um instrumento usado na costura, né, por estilistas, costureiras, também na área de desenho, da arquitetura, do urbanismo, né? E essas referências eu apliquei nessa série, fazendo uma referência à cultura também da herança da cultura francesa aqui no Maranhão. E é legal por isso, eu gosto de brincar com essas ideias, com esses conceitos, com os equipamentos que às vezes eu uso, para criar coisas novas, coisas diferentes. Esse trabalho, ele era pintado com que tipo de tinta? Tu usou que tipo de suporte? Na verdade, o Tropicália nasceu em folhas de papel, que eu ia guardando, papéis de formato A4, pedacinhos de papel que eu ia recortando. Ele não era para ser porque ele é hoje, na verdade era tudo de um personagem inspirado em personagens de animação, né, do Cartoon Network, porque eu sou professor de design e trabalho com meus alunos também na criação de personagens. E eu faço sempre algumas coisas para mostrar para ele, vamos fazer dessa maneira aqui, vamos se inspirar dessa maneira. Então, os traços iniciais serão esses, bem tosco e tal, lá do Cartoon Network. Comecei a desenvolver esse pássaro, esse personagem, através desse estudo. E aí ele foi crescendo, foi surgindo vários. Eu gosto muito de estar fazendo o que hoje virou arte, que é doodle art, né? Está rabiscando minha caderno de desenho. Hoje eu tenho mais de 100 desenhos do Tropicália, estudos do Tropicália, não foram desenvolvidos, ou seja, eles estão ali pintados pela Picot, pintados com nanquim, né, com guache, lápis comum. Então surgiu dessa maneira. Referências. Tu falaste de um livro que foi uma espécie de principal referência para esse trabalho. Além desse livro, existem outras referências?
com as quais você se identifica até hoje, ou está sempre estudando novos caminhos? Peguei uma referência de plantas brasileiras, assim, eu gosto muito de cactos, mandacaru, sou apaixonado, assim. Fiz alguns trabalhos usando o tropicálio num contexto mais, vamos dizer, nordestino, né, da Agreste, né, daqui da Caatinga, vamos dizer assim, dessa coisa mais nossa, né. E aí eu usei com os cactos. E aí tinha um livro, que é um livro de jardinagem, né, daquela série Seleções, né, que outra tia minha também, que fez parte da minha formação, ela me deu esse livro de presente também, de jardinagem. Tem lá muitos desenhos feitos com aquarela, que são belíssimos, e que sabe, as ilustrações me fascinaram, me fascinam até hoje, e eu fui buscar referências também nesse livro, de jardinagem, da série Seleções, que é um livro maravilhoso, bem encadernado, capa dura, com desenhos feitos com aquarela, que são, assim, divinos demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o trabalho que tu consideras o trabalho inicial do artista visual Ribachete? Eu comecei a desenhar paisagens, eu chamo de paisagens vernaculares, que são referências de casas no interior do Maranhão, somente da região da Baixada, do litoral maranhense, aquelas casas de palha, casas de tábuas, né, palafitas. Aí eu comecei a desenvolver uma série de palmeiras, e tinha essa paisagem, esse contexto com essas casinhas, né, desenhadas com referências também de papagaios, né, papagaio, no caso, pipas, né, que na época chama de papagaio. Relacionados com a minha infância, eu fiz algumas coisas nesse sentido. Daí comecei a trabalhar com traço mais refinado, vamos dizer assim, eu misturava o traço de nanquim com guache, com aquarela, o começo de tudo. Eu fiz umas coisas muito antes, assim, bem antes, assim, quando eu tinha acho que 13 anos, né, eu não tinha intenção de fazer design, né, eram desenhos de influência de uma professora minha de arte no ensino fundamental, né, que eu trazia essas referências com giz de cera. E também eu dava algumas coisas relacionadas com modernismo, aquela coisa toda, referência dessa professora de arte que eu tive também, já é falecida. Só que isso aí eu não guardei muita coisa não, foi jogado fora. E depois eu guardei algumas coisas mais recentes, que são referências também dessa época, mas como uma releitura desse período também. Tá. Tu preferes tela ou papel? Acrílica ou tinta a óleo? Rapaz, eu prefiro papel, sou fascinado por papel, adoro papéis, vários tipos, texturas diferentes, eu sempre gostei de papéis, e prefiro acrílica. Tem alergia, alguma coisa assim, a tinta a óleo, não? Eu não gosto do cheiro, demora muito, tem muitos detalhes, muitas nuances, mistura daqui, mistura dali, eu não gosto muito, eu sou muito objetivo, que eu produzo em grande quantidade, eu não gosto de estar ficando 1 mês, 2 meses numa pintura, divagando sobre ela, não, eu gosto de ação, eu gosto de movimento, então eu produzo, às vezes, uma tarde só, às vezes eu produzo 8, 10 trabalhos, 12 trabalhos, porque eu faço uma sequência, já tenho o traço definido do que eu quero fazer e vou desenvolvendo ele, dependendo do tamanho do trabalho, é lógico, né?
casos e curiosidades. Me diz uma coisa, tu tens alguma mania quando vai entrar no estúdio para trabalhar, tipo, colocar um par de meias, ou então ligar a vitrola, comer alguma coisa antes, sei lá, tem alguma mania? Uma curiosidade, vamos chamar de curiosidade. Eu tenho essa mania da procrastinação. Eu sou muito procrastinador, vou deixando as coisas, quando eu pego, eu faço de uma vez só, entendeu? Acontece legal, mas eu gosto, por exemplo, de separar as tintas que eu vou trabalhar, tá? Porque eu uso também os dedos para pintar, e aí eu começo vou fazer essa série aqui, vai começar com as cores tais. Então, o primeiro quadro é com aquelas 3 cores iniciais, o outro com as 3 cores básicas iniciais, e assim sucessivamente. Então, eu tenho mania de separar os pincéis que eu vou usar, o material que eu vou usar, já separo, o papel que eu vou usar, já separo, já para receber a pintura, o desenho. Engraçado, eu gosto de música, mas quando eu estou trabalhando, quase eu não escuto música. Às vezes eu fico escutando alguma coisa da internet, um podcast, né, relacionado a assuntos diversos, política e tal, mas eu não tenho esse hábito assim eu vou tomar um banho, tal, botar uma roupa X, tal. Eu tô com vontade de pintar, eu vou pintar e acabou. Tu tens, assim, algum artista local, maranhense, com o qual tu te identifica, ou que você já trabalhou parcerias? Rapaz, tem tantos artistas maranhenses que eu gosto, se eu for citar. Eu gosto muito de Fran Sofé. Eu tenho um amigo pessoal que é o Beto Lima, né? Uma referência para mim hoje também, né? Rogério Martins, que também é das antigas. Félix Rocha, que já é falecido. Lobato, Mondego. Tem o Cosmo Martins também, que é um acompanhado do trabalho dele como referência. O Luiz Carlos também, que disputou para mim, dos melhores do mundo para mim. Eu nunca enveredei pela escultura, mas assim, eu gosto demais de escultura. Então eu fiz alguns cursos de escultura com ele para poder entender esse processo todo também. E às vezes eu uso alguma coisa de referência na construção de uma textura, né, que eu quero aplicar ali, aí eu pego uma chamada ali na cerâmica para me dar essa força. Pandemia. O período da pandemia de Covid-19 foi muito marcante para todo mundo. Como é que foi tua experiência enquanto artista visual viver aquele período? Tive o privilégio, vamos dizer assim, porque eu sou funcionário público federal e aí a gente foi logo avisado e a gente ficou 6 meses sem produzir diretamente para os alunos. Tiveram que montar toda uma estrutura, né, a internet e tudo mais, para a gente poder trabalhar essa questão. Então, esse período aí foi um período de estudo mesmo. Eu comecei a estudar mais sobre arte, comecei a ler outras coisas que eu não tinha lido, e aí foi um período também que eu passei no mestrado, né, fiz um mestrado em design pela UFMA, um período assim de construção fantástica na minha vida acadêmica, profissional. Vivia assim, fazia as coisas de casa, tinha que ir no supermercado, tinha que ir na feira, né, usando os procedimentos, máscara, claro, com medo de pegar a doença, com medo de morrer, porque eu tive vários colegas próximos, amigos, até parentes que morreram de Covid, né, que não seguiram algumas recomendações, ou negligenciaram, ou por aí vai, né. Esse medo eu tinha também, né, de contaminar pessoas na minha casa, mas eu tentei fazer que a coisa se fluísse principalmente no universo da arte, né, pintar, estudar, pintar, e para poder... A produção foi gigantesca nesse período aí.
A arte vai ao mercado. Como que tu te relacionas com o mercado de arte? Participa de galerias? Como é que é a tua relação com outros artistas? Como é que funciona para ti? Nós temos as redes sociais aí, que hoje são inevitáveis, né? Mas eu vendia antes das redes sociais, eu vendia mesmo, era olho no olho, né? Indo porta em porta, né? Os amigos, pessoas conhecidas. Fiz uma parceria muito boa com a Maria da Cruz, né? Dona da Mazulu. Ela é uma pessoa que abraçou meu trabalho também, ela abraçou o trabalho de vários artistas. Algumas fases da minha vida profissional, ela me deu muita força, né? E comprou e vendeu obras minhas. É uma pessoa mais aberta, né? Para o mundo da arte. É claro que tem pessoas que não valorizam o teu trabalho, que não dão o verdadeiro significado que ele tem, valorizam mais o que vem de fora. Infelizmente, eu fico assim, eu gostaria de viver essencialmente da arte, que seria um prazer fora do comum. Acho que esse é um sonho de todo artista, viver do seu trabalho, prazer do que ele dá e prazer que ele pode dar às pessoas em termos de uma relação, de uma convivência, né, de experiência, né, de uma imersão, que é absolutamente só o artista que pode também descrever com mais detalhes. Atualmente eu estou em parceria com uma galeria de Brasília, né, a Pilastra, né, foi um processo interessante que a curadora de lá, a Laura, veio para cá fazer um levantamento para fazer uma exposição com artistas daqui e artistas de Brasília, e aí a gente foi descoberto através dela, e outros artistas também que ela já conhecia, tinha algumas referências, e aí eu faço parte hoje de um grupo chamado Ateliê 155, né, que tem a Regina Borba, tem o Almir Valente, tem o Tarcis Aires, tem outros artistas também que estão chegando lá também para participar, que é um espaço de artistas maranhenses contemporâneos, que não estão atrelados, de fato, a grandes marcas, a grandes nomes, né? Nós estamos começando do zero, mas a repercussão tem mexido muito com o cotidiano. Muitas pessoas não conheciam o trabalho da gente, muitas pessoas não sabiam que existiam artistas maranhenses que não eram aqueles que eles já conheciam, e aí já traz uma outra realidade, outras possibilidades, né? Isso é muito bacana, porque elas passam a conhecer o que elas não sabiam que existia aqui na nossa cidade. Pessoas que acompanham o Emiacult Podcast, este capítulo da história é escrito pelo artista visual Ribaché. Eu soube que você teve algumas experiências, inclusive muito boas, no Velho Continente. Conta pra gente como é que foi essas passagens. Essa passagem se deu através da fase rupestre, né, que foi a minha fase que se desenvolveu no período da pandemia. Eu tenho um livro de arte, né, que é uma bíblia da arte, né, arte desde a pré-história até as possibilidades artísticas contemporâneas, né. Eu comecei a reler esse livro, na verdade, né, e aí, sobre as pinturas rupestres, sobre de períodos passados, neolítico, paleolítico, eu comecei a buscar outras possibilidades
Comecei a estudar Niete Guidon, né, que é uma arqueóloga, né, conhecida no mundo todo, que tem um trabalho belíssimo na Serra da Capivara, né, sobre o homem americano. E aí comecei a ver vídeos, depoimentos dela, depoimentos de pesquisadores, comecei a pesquisar as imagens. Aí comecei a partir para imagens de Altamira, de Lascaux, pinturas rupestres da região da Austrália, da África. E aí comecei a selecionar essas imagens, os arquivos dessas imagens. Aí depois comecei a fazer uma montagem com essas imagens, redesenhar essas imagens através de um processo que eu gosto de usar demais, né, que é o decalque, e no papel. E aí comecei a construir outras histórias, me permitindo usar o traço do Homem das Cavernas, esse homem primitivo, aplicando outro contexto com cores vibrantes, misturando imagens de períodos diferentes. E aí eu comecei a publicar essas imagens, né, no Instagram. E aí uma galeria chamada Fora da Caixa me descobriu, gostou, fez um ao vivo comigo, né, e apresentou meu trabalho também lá, em São Paulo. A empresa do Rio, que trabalha com viagens para artistas, exposições fora do Brasil, também me descobriu. E aí ela me convidou se eu queria participar desse evento no Carrossel do Louvre, né, que é um evento que fica no espaço que é tipo um grande pavilhão de artes, exposições do lado do Louvre, quer dizer, dentro do Louvre você atravessa corredores que dão diretamente a esse pavilhão de arte contemporânea, e também no Salão de Arte Contemporânea de Bruxelas. Então, eu participei em abril de 2022, alguns dias no Louvre e alguns dias também no Salão de Arte Contemporânea, que aconteceu em novembro do ano passado também em Bruxelas. Coloquei 2 obras da série Rupestres e em Bruxelas só uma obra. Como é um evento pago, né, ele tem uma série de recomendações, rigores, né, e aí eu tive que seguir todas as recomendações, portfólio, fazer foto do trabalho, seguir recomendações para não usar tinta em camada, era uma série de coisas que eu quase desistia. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu tive o prazer, a oportunidade de passar 10 dias em Paris, né, para poder fazer algumas visitas nos museus que eu tinha sonho, acho que toda a atenção de conhecer o Louvre, né, o d'Orsay e outros museus importantes de Paris e locais importantes de Paris. Me abriu um outro caminho que eu nem imaginava que poderia galgar através do meu trabalho. Trajetória artística. A gente falou ainda há pouco sobre os desenhos e pinturas de pássaros, né, de paisagens, com o Tropicálio e outras experiências que você também já teve, e o trabalho rupestres, né? Existem outras curiosidades, outras pesquisas que você faz? Eu trabalhei também com as neopalafitas. Assim, foi o seguinte, a neopalafitas começou com as minhas caminhadas da Ponte São Francisco, e eu via aquelas palafitas ali na ilhinha, e aquilo ali sempre me dava assim, uma inquietação estética, visual, assim, que um dia eu ia fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, acho que uns 6, 7 anos atrás, 8 anos atrás, e eu comecei a desenvolver um estudo sobre essas palafitas, só que inspirados nos trabalhos de Piet Mondrian, o neoplasticismo de Piet Mondrian. Não somente com cores primárias, mas com as cores mais variadas. Eu desenvolvi gabaritos a partir das fotografias e imagens da ilhinha e comecei a desenvolver esse trabalho. E aí apareceu o primeiro edital da Centro Cultural Vale do Maranhão, que foi o Pátio, e eu me inscrevi, mas sem intenção de ser consagrado. E eu fui consagrado, né, fui chamado, fui premiado para participar, não como uma exposição com os trabalhos em si, que já tinha produzido muita coisa, mas com um painel, né, que ficou exposto lá durante mais de um mês, acho que foi 2 meses, lá no pátio, um painel de 2 metros e pouco, 1,50 m por 4,50 m, que a inspiração era assim, tinha que ser relacionado com materiais que eles usam lá também. Então, tecido, lona, eles usam lá. Usei lona também, né, nesse trabalho, base acrílica na lona, e trabalhei nela todo o conceito E aí ganhei esse prêmio, eu saí na revista da Centro Cultural Vale do Maranhão. Então, essa aí foi uma fase também importantíssima na minha vida. Mas, um pouco antes dela, eu tive uma fase que eu estou revisitando de novo agora, já com uma outra textura, com uma outra linguagem também, mas com outros personagens, que é a fase do Pierro Fornasetti. Eu fiz um trabalho de tributo a Pierro Fornasetti, que começou com uma aula no curso de artes visuais que o IFMA tinha pelo Pronatec, e eu dava aulas de pintura, desenho e tal, e aí eu, a partir daí, com as experiências com colagem com os alunos, eu pesquisando imagens que eu queria usar, e comecei a descobrir um pouco mais sobre Pierro Fornasetti, que é um designer italiano, dos anos 50, do século passado, né? E ele
Tinha uma musa inspiradora chamada Lina Cavalieri, que era uma cantora soprano de música clássica, né, lírica, né, da Belle Époque. E aí o rosto dela ele repetiu de várias e várias maneiras, surreais, pop art, ele foi misturando um monte de coisa, né, esse trabalho deles. E aí isso me inquietou muito. Eu comecei a trabalhar o rosto dela, na Cavalieri, mas só que com a minha visão de mundo, né, com arabescos. Eu faço o que eu chamo hoje de colagem ilustrada, eu não faço apenas colagem. Eu ilustro, pinto aqueles recortes com tinta acrílica e aplico faço uma outra reconsideração sobre aquela pintura. Fiz exposições, né, com esse trabalho, vendi muito nessa época, e depois eu comecei inquieto, eu larguei de mão, voltei para neopalafitas e depois para rupestre. Voltei de novo para as colagens, depois de alguns pedidos, algumas vendas, só que estava trabalhando não só mais com a imagem da Lina Cavalieri, estou trabalhando com pessoas pretas. E eu fui questionado por algumas pessoas, porque eu trabalho com ela é branca, tal, digo, porque eu tenho referências brancas da minha vida, da minha criação, fui criado por uma mulher branca, eu também fui criado por mulheres pretas, então a mulher branca me educou também, mas não tem nada a ver com questões relacionadas ao colonialismo, com essa coisa toda, né, que às vezes as pessoas pegam muito no pé, nesse sentido de a gente expressar, às vezes, o que você está sentindo. Aí hoje eu estou trabalhando também com pessoas pretas, né, fazendo colagens, são outras séries que eu estou criando, tanto mulheres, agora homens, mas é um trabalho assim, que é um trabalho um pouco mais delicado e um pouquinho mais demorado, porque eu vou escolhendo as imagens, de acordo com aquilo que eu tenho vontade de fazer, e vou construindo esse diálogo com essas imagens, depois aplicando tinta, e depois aplicando ilustrações sobre elas. Vida, Arte, Vida. Além do desenho e da pintura, tu tens interesse por outras linguagens artísticas, do tipo música, literatura, escultura, cinema, alguma coisa assim? Sou cinéfilo de carteirinha há muito tempo. Desde novo, meu pai levava para assistir filmes de faroeste e tal, desde guri. Então, o tempo que ele tinha para passear, a gente ia ver filmes de faroeste. Eu também tive uma influência muito forte dos quadrinhos da minha vida, principalmente quadrinhos relacionados a quadrinhos de faroeste, Tex, depois eu comecei a Marvel, essa galera toda aí que eu gosto até hoje, e essas referências, elas são marcantes da minha vida. A literatura, eu leio tudo, praticamente tudo assim, tudo que eu tenho a ver comigo, de ficção científica, Isaac Asimov, passando por Machado de Assis, já li, Sidney Sheldon, aí estou lendo agora Laurentino Gomes, né, a série Escravidão, e estou lendo Jaci de Oliveira, né? E tem outros que eu vou lendo, Gabriel Garcia Marques, que eu sou fascinado até hoje, já reli Cem Anos de Solidão 2 vezes. E aí vou construindo tudo isso de uma maneira muito, muito à vontade, muito minha. Eu andei escrevendo umas poesias também, mas não levei em frente também. São essas referências que eu tenho. Escultura nunca gosto, mas nunca pratiquei de fato, já fiz alguns cursos de escultura. Música, eu gosto de ouvir música, sou péssimo. Tentei violão, mas não consegui nada, não senti esse prazer. Eu gosto mesmo da tinta, do papel, né, do marcador, da aquarela, é isso que eu gosto de andar sujo de tinta. Como é que tu compreendes a arte, principalmente a arte que você faz? Eu não tive uma vida vamos dizer assim, de muitos privilégios, não. Eu sempre eu trabalhei cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos, entregador de revista, mas eu nunca perdi as referências das coisas que são interessantes para minha cabeça, coisas boas, coisas como cultura, né, música. Sempre procurei amigos que tinham essas referências, que podiam me ajudar também com essas referências, né, que são os amigos mais abastados, né, tinham condições, né, e eu ia sempre acompanhando essa vibe deles, todo um processo. Mas na arte foi estudo, lendo, comprando livros, comprando revistas,
a leitura vai ajudando muito essa construção dos conceitos que você quer passar para as pessoas, não somente o desenho, né? Tem que ser um excelente desenhista, tem que ser bom luz e sombra, mas às vezes você não consegue passar aquela energia que o seu trabalho realmente precisa ter quando você coloca outras referências que não são só aquelas do desenho, da pintura, no teu trabalho. Minha construção é sempre feita dessa maneira. E faço aquilo que eu gosto de fazer, não gosto de ficar, eu vou fazer aquilo que está no mercado, que fulano está fazendo, porque agora essa nova onda neoplástica, não sei o que tem, não. Eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer. Gostou, não gostou, eu não estou muito ligando nem, como se diz aqui no Maranhão, eu estou cagando e andando dessas pessoas. Quem gostar, gosta, compra, admira, vai para casa, mas quem não gostar, eu não posso fazer nada, né? Tem algum assunto assim que está escondido assim no coração, de olha, eu ainda vou trabalhar esse assunto, ou fazer aquele desenho, fazer aquela pintura, existe isso dentro de ti? Às vezes eu estou aqui olhando aqui um muro daqui, frente aqui no prédio que eu moro, um muro que sofreu algumas intervenções assim, artísticas há um tempo atrás. E, com o tempo, né, vai desgastando e tem umas cores que são bem interessantes, umas imagens que são interessantes, que podem me influenciar a fazer um trabalho nesse sentido, que são imagens que ficaram meio abstratas aqui. Eu nunca me enveredei muito pelo abstracionismo, assim, eu nunca fui muito abstrato, já fiz algumas coisas abstratas, mas nunca enveredei. Eu adoro os pintores abstracionistas, né, chamado Rothko, né, adoro o Rothko, que foi um pintor que usava essas combinações de cores, né, entre a força de uma cor, compreensão de uma cor, entre outras cores, para demonstrar o trabalho dele, né, um artista contemporâneo assim que tem uma linguagem muito sintetizada nesse sentido, mas forças expressivas fora do comum. Então, em alguns trabalhos meus, de vez em quando eu pego algumas coisas dessa referência de Rothko e uso no meu trabalho. Já usei algumas colagens usando imagem de Frida Kahlo. Então, tem coisas assim que é o que me dá vontade. Estou ali olhando, passo na internet, eu estou vendo ali um site que é interessante sobre símbolos, signos, sinais, aí vou pegar isso aqui e vou usar no trabalho ali. E acaba surgindo alguma coisa nova. Então, assim, de novo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero continuar algumas propostas que eu tenho desenvolvido. A rupestre é uma delas, né? Agora, já apliquei em canecas, quero aplicar tropicado em canecas, rupestre em canecas. Então, eu quero dar continuidade a esse processo todo, né? Capas de cadernos. Essa é a minha intenção. Eu tive muitas restrições no passado, restrições emocionais, restrições físicas, restrições mesmo de aprendizado. Às vezes tem umas coisas na minha vida que eu ficava indignado, né, que eu queria estudar. Eu não queria brincar com os outros meninos nas férias, assim, né, eu queria estar lendo, eu já na casa da minha madrinha tinha uma biblioteca bem bacana mesmo, eu queria estar lendo, queria estar desenhando, então eu não gostei muito dessa coisa tive algumas restrições, né, o velho bullying da época, né, mas assim, restrições que eu falo, restrições de acesso a muita coisa que gostaria de ter tido acesso, só que a gente, naquele período, naquela época, né, as comunicações, as informações não chegavam como chegam hoje, né? Já assisti um filme que já tinha passado no Rio de Janeiro há 3 meses atrás, né? 2 meses atrás, um livro que já tinha lançado há 5 anos atrás, não sei aonde, com relação a ter acesso a esse universo. Mas, assim, às vezes a dificuldade, ela te ajuda muito a construir coisas com referências que outras pessoas nem dão valor. Estava vendo um cara aqui que eu gostei, ele ganhou um prêmio aí de um dos melhores chefes de cozinha do mundo, ele é peruano, e esqueci o nome dele agora, mas ele assistiu um vídeo sobre a vida dele, o trabalho dele, e ele usa coisas da terra, da raiz, da origem, né, indígena, né, da família dele, e fez maior sucesso no mundo. Então ele foi buscar de volta, né, o passado dele. Talvez eu fizesse isso, né, porque eu tive muitas referências também de festas tradicionais, como tambor de mina, né, Divino Espírito Santo, queimação de palhinha, todos esses aspectos eu convivi com essas tradições, isso aí também marcou a minha vida. Talvez eu buscasse mais coisas nas tradições.
um coordenador que tá segurando. Sou meio lento, assim, hoje não, já melhorei bastante, mas assim, lento para finalizar certas coisas, né? Às vezes eu anoto na minha agenda aqui, no meu caderno, né? O caderno, faço meu próprio caderno, né? Com as minhas ilustrações. Eu anoto, eu vou fazer isso, hoje. Quando eu consigo, eu tô feliz, né? Eu já deixo muitas coisas prontas para poder trabalhar já, às vezes, as coisas que eu quero fazer. Eu sou muito interessado, eu gosto muito de viajar, queria viajar mais, já viajei muito, mas eu quero viajar, quero conhecer mais o mundo, tenho vontade de conhecer uma parte da África, Egito, locais que ainda não tive oportunidade de conhecer, o Oriente mesmo, né? E viajar pelo Brasil, eu viajei bastante, assim, mais a serviço, mas nunca como turista mesmo, aquele olhar de turista, mas a serviço, aproveitando os momentos de folga da viagem para poder conhecer uma coisa ali e aqui. Eu sou muito assim, eu sou muito ligado à família, amigos, mas também eu tenho muita coisa eu tenho um sentimento muito de liberdade, assim, eu gosto muito de conhecer outras coisas, pessoas, de estar ali me conectando com elas, aí mesmo dia eu falo com um, falo com o outro, vou numa casa de um, na casa de outro, e essas conexões são bacanas. Mas tem coisas que a gente vai restringindo com o tempo, na idade, né? Restringindo algumas coisas na tua vida por conta do tempo, da quantidade de atividades que você tem. Sou meio chato com as minhas coisas, mas eu já consegui quebrar muito esses paradigmas por conta da idade. Porque tem coisas mais importantes, mais relevantes do que certas coisas materiais, né? Eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter não sei o quê, blá, blá. Então essas coisas eu já deixei muito mais de lado. Eu penso em coisas que sejam sólidas, como objetos que eu gosto de ter, coisas que são importantes, como uma boa tinta, um bom papel, né? Nesse sentido, eu acho que eu ainda tenho essas manias com essas coisas assim. Mas eu não tenho mais essa sagacidade. Eu moro em apartamento, eu quero morar numa casa futuramente, não precisa ser perto da praia, pode ser um lugar que tenha gente, tenha as coisas funcionando para comprar, tal, seja tranquilo, seguro, mas eu quero sair por conta da idade, né? Porque o apartamento é um apartamento grande, mas é antigo e não tem elevador. E tem esses detalhes assim que a gente vai afinando com o tempo, com a maturidade. Mas eu sou desse jeito, eu sou muito amigo, sou muito participativo, foco muito bem naquilo que eu quero fazer. Quando é para focar, eu vou focar mesmo de verdade. Então, quando é para ajudar, eu ajudo de verdade. Odeio gente falsa, odeio pessoas que querem se aproveitar de mim. E aí vai. Atualmente, eu fui nascido e criado no centro histórico, né, na Rua Antônio Raiol, que eu também tem 3 nomes, né? Rua Antônio Raiol, Rua São João e Rua 13 de Maio. E hoje eu resido no Anil, moro no Anil, já morei no Monte Castelo, já morei no Maiobão, na verdade no Paraná, depois eu morei na Coab, e hoje eu estou há 28 anos aqui no Anil. Eu acho que eu quero dizer para as pessoas que vão escutar esse podcast, principalmente os maranhenses, e venham conhecer os artistas maranhenses. Porque existe assim a gente diz que tem os artistas que estão dos dois lados da ponte, o artista do lado da ponte, onde tem a elite, né? E tem os artistas do lado da ponte, onde a elite não chega, não vem olhar. Então eu peço para as pessoas que, independente de classificações, né, que venham conhecer os artistas aqui, que estão do outro lado da ponte, no centro histórico, tem ateliês de artistas maravilhosos, né? No caso, eu estou falando do nosso grupo, do Ateliê 155, eu, a Regina Borba, o Almir, tem o ateliê do Beto Lima, tem o ateliê da Romana, e tem o ateliê de outros artistas, né, que residem no centro histórico, né, que trabalham lá e que produzem trabalhos maravilhosos, com conteúdo muito focado na nossa cultura, né, na nossa identidade. Então, tem esses aspectos que eu fico, às vezes, eu questiono, né, que as pessoas, elas não conseguem ver o que está acontecendo de fato na sua cidade, e quando elas vêm, elas ficam surpresas, porque elas não sabiam que isso existia. Como já perguntaram para mim muitas vezes, né, quando eu às vezes fiz uma exposição, na verdade foi uma feira que eu participei, com mais de 5 estilos diferentes. Foi o Tropicálio, foi as Neopalafitas, foi a Rupestres, né, eu faço também uns doodles, né, com florais, tal, algumas coisas nesse sentido, e aí as colagens, é tu mesmo que faz isso aqui? É tu mesmo? Cara, eu não acredito. Eu digo, sim, o artista ele tem essa possibilidade. Ele é um artista que ele gosta de ser multidiverso, mas ele não consegue beber da mesma fonte, ele consegue e faz o que ele acha que é legal e que é interessante, e consegue causar essa reação que eu estou causando agora em vocês aqui, agora nesse momento.
E quem quiser conhecer de perto, com os próprios olhos, o trabalho do Ribaché, vai onde? Ou entra em contato como? Eu tenho muita coisa na minha casa, mas eu prefiro, não, às vezes eu recebo algumas pessoas em casa, porque casa, sabe como é que é, uma bagunça doida, eu não tenho assim, quando a casa, você tem um espaço definido para isso, é diferente, mas quando a casa não tem um espaço definido para isso, é meio complicado. Eu tenho um acervo particular em casa aqui, algumas obras que estão na minha sala, mas eu vendo lá no Ateliê 155 na Rua do Giz. Ateliê 155 na Rua do Giz, o número também é 155, de terça a sábado. Geralmente é das 9 até as 6 da tarde. Querendo conversar comigo lá, porque eu não estou todos os dias lá, por causa do meu trabalho como professor, é só agendar pelo WhatsApp, né? 98 98751 9872. E também pode conhecer meu trabalho pelo Instagram, riba.xe. Para mim, todo papo é um aprendizado e a gente fica só agradecido mesmo pela tua participação aqui no podcast MA Cult. Obrigado, agradeço de coração. Espero ter outras oportunidades como essa. Bom, como disse certa vez o sábio Maiobeiro, nosso tempo é findo, mas a arte continua. Quero agradecer a você que nos acompanhou em mais uma jornada de descobertas, desta vez sobre o artista visual Ribaché. Obrigado pelo carinho. Compartilhe este episódio, ok? Deixa um recado para nós lá no Instagram, MACult, ou envie um e-mail, macult777@gmail.com. Forte abraço e até uma nova conversa aqui no MA Cult Podcast. MA Cult Podcast. Conversas culturais e manifestações artísticas emaranhadas num só lugar. Apresentação e direção de Marcos Belfort. A locução é de Mayra Nogueira, com edição de áudio de Márcio Calvé. MA Cult Podcast, uma produção da Bel Áudio Visual.